Olá, seguidores do doc.com, sejam bem-vindos a mais um programa, direto aqui da Live Propaganda, levando informação com credibilidade até você. Reta final agora para o segundo turno das eleições em Ponta Grossa. No domingo vamos escolher a próxima prefeita, né? Estamos entre duas mulheres aí neste segundo turno. E para falar um pouco a respeito da eleição no primeiro turno e também da relação aí com o Legislativo, recebemos hoje o vereador Júlio Killer, reeleito com 3.715 votos, Júlio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo espaço mais uma vez. E a gente está aí feliz, né? Mas feliz e trabalhando ainda, porque não vencemos o segundo turno. Pois é, a eleição para vereador, Júlio, é uma das eleições mais disputadas aí em qualquer município, né? Porque é muito candidato, né? Muitas chapas e uma reeleição com um número desse de votos o deixa com certeza credenciado aí a continuar esse trabalho cada vez mais, né? É. Uma grande vantagem do Júlio vereador é que eu não paro os 4 anos, né? A gente trabalha os 4 anos, visita em comunidades, visita onde está realmente com dificuldade, onde o poder público não chega, visita nas comunidades dos distritos, visita as associações, então fica um pouco mais fácil, né? Claro que 3.715 votos é muito voto, e eu agradeço todas aquelas pessoas que abriram espaço, né, que me ouviram, as propostas que eu tenho e aquilo que eu já fiz como vereador, como secretário, sempre foi muito importante isso. Nós elegemos na coligação, né, 6 vereadores, também é um fato histórico. A União Brasil elegeu 5 vereadores, assim, de forma surpreendente e mostrando que o trabalho foi bem feito. Geralmente, quando tem vários partidos em torno de uma coligação, espera-se realmente que eleja bastante, que faça bastante voto. Mas o que chamou a atenção nessa coligação, na majoritária que tem a prefeita Elizabeth Schmidt como cabeça de chapa, foi só a União Brasil e o MDB, né? E eleger 6 desses dois partidos realmente foi um número ali expressivo, né? Ele tinha ali Dr. Zeca, tinha o Léo Farmacêutico, tinha o Paulo Balancin, tinha o Divo, Divo, né? E esses quatro se elegeram, eles elegeram mais a nossa amiga Teca dos Teca dos Animais. Animais, né? E daí no MDB você se elegeu ali. E nós, por 300 votos, ainda não elegemos o segundo, né, que foi o Macedo. Houve algumas surpresas, sim, por conta da sobra. Quando você atinge o coeficiente, né, e a sobra, havia uma discussão se você elegeria o mais votado, seja quantos votos fosse, o segundo mais votado, ou se ele tinha que atingir os 20%. Então, essa surpresa, vamos dizer assim, de G5 na União é que todos ultrapassaram os 20%, né? E alguns outros partidos fizeram a possibilidade de eleger o segundo, mas não atingiram os 20%, que dá 1.900 votos mais ou menos, né? Esse é o caso do MDB, que não atingiu para a segunda cadeira os 20% e por isso não foi contemplado com mais uma vaga. E isso se estendeu às outras coligações também, né? A coligação da candidata Mabel, por exemplo, elegeu só a Josse. Ninguém conseguiu ultrapassar. E as outras coligações também que foram feitas lá, que se uniram em torno do candidato Marcelo, também não conseguiram fazer o segundo, a não ser o Republicanos, né? Que fez lá a quantidade de votos para eleger com 20% o segundo. O resto foi um de cada chapa, mesmo que as chapas eram razoáveis, né? Elegeu um de cada chapa. Pois é, e a eleição agora no segundo turno, Júlio, você foi um dos principais cabos eleitorais da prefeita Elizabeth Schmidt. Ela, nas entrevistas que ela tem concedido, ela reconhece essa questão, quando existia toda aquela discussão se o MDB iria realmente, né, se de repente poderia ter algum fato novo em relação a essa união, você, né, manteve firme, inclusive numa entrevista aqui no DOC, falou, não, o MDB vai com a Elizabeth, vai com a professora e
vamos para o segundo turno, vamos vencer a eleição. Desde o início, quando eu fui chamado a ser líder do governo, e só aceitei ser líder do governo, pela transparência e o trabalho feito realmente pela Elizabeth e pela sua equipe, né? A gente fechou um acordo e eu tinha certeza absoluta que iríamos para o segundo turno e venceríamos as eleições. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas com relação a isso. O MDB ele foi alvejado várias vezes, né? Tentaram tirar o MDB da coligação, tentaram tirar o MDB do Júlio Killer, mas o diretório estadual manteve firme sua posição, dizendo que em Ponta Grossa quem decidiria era o diretório municipal. E nós decidimos estar com a Elizabeth e não poderia ser diferente, né? Então, claro que todo esse sucesso de avançar para o segundo turno e da vitória tem sim um trabalho feito pelo MDB. Nós indicamos o vice, nós temos o vice é do MDB e nós vamos governar junto, não tenha dúvida disso. Então o MDB vai trabalhar conjuntamente para passar agora 27 o segundo turno e eleger e iniciar um novo mandato trabalhando junto com a Elizabeth. Pois é, nessa questão você citou ali a indicação, né, do vice, o pastor Moisés Faria. A gente que acompanha ali principalmente o bastidor da política, fala, nossa, mas a prefeita acertou na escolha do vice. Acertou na escolha do vice. Gostaria que você falasse um pouco também a respeito dessa decisão do MDB, porque ficou também naquela indefinição até, né, os 48 do segundo tempo, quando foi feita a convenção. O pastor Moisés é um homem extremamente honesto, tem sua reputação muito tranquila e transparente, e nós procuramos ele no passado, né, antes de fechar as filiações, para que ele pudesse vir somar ao partido, né, mas não com a possibilidade de ser vice para ele. Nós já tínhamos essa possibilidade já há bastante tempo. Depois foi aventado o Pontarolo, que também está no MDB, foi aventado o próprio Júlio Killer de ser o candidato a vice, mas o pastor Moisés tinha todas as qualidades possíveis para caminhar ao lado da prefeita, enquanto que o Júlio Killer tinha todas as qualidades possíveis para estar como vereador mesmo, podendo ajudar como foi feito hoje. O pastor Moisés eu tenho um respeito enorme por ele, por sua família e por tudo que ele representa, principalmente para a comunidade cristã pontagrossense. Vai ser um baita de um vice, né? Vai trabalhar lá de mãos dadas com a prefeita e tenho certeza que vão fazer os dois um grande mandato que Ponta Grossa não vai se arrepender de ter aceito os dois como prefeito e vice. Quem vive o ambiente político, né, sabe que apoio você não recusa, porque passado o primeiro turno, o que vem são as propostas. Então a proposta da Elizabeth, muito bem clara, firmada, né, dentro daquilo que Ponta Grossa pode fazer e vai fazer, houve uma grande adesão, né, às propostas dela. Principalmente falando em vereadores eleitos e candidatos que não obtiveram o sucesso nas urnas. Porque entendo que a proposta dela, a proposta que nós, MDB e União Brasil, protocolamos, é a melhor proposta para Ponta Grossa. Então a gente vê com bastante felicidade a vinda, né, desses apoios e que vão fazer a diferença no final, na reta final, né, agora no dia 27, dando a eleição para a Elizabeth. As posturas dos candidatos era prevista, né, até porque tiveram o seu espaço também e não tiveram êxito, era prevista, houve uma ruptura, Marcelo Rangel e prefeita Elizabeth Schmidt, não tem cabimento, né, um apoiamento nem para ela e nem para a candidata da oposição, que é a Mabel. A postura do Aliel também perfeita. O Aliel é um deputado que traz muito para Ponta Grossa. O Aliel trouxe bastante investimento para a nossa cidade, tem mostrado que defende a cidade, e ele vai continuar fazendo isso. Ele se propôs na sua declaração que vai continuar apoiando Ponta Grossa, com a prefeita Elizabeth Schmidt como prefeita, não tenho dúvida disso. Então a gente vê com bastante alegria, né, esses apoios que vão fazer a diferença
E tem o apoio declarado do Novo, né? Do Novo. Dr. Magno, que traz também o Deltan, né? Isso. Que é do Novo. Exatamente. O Magno também é extremamente importante para nós, essa declaração dele. Ele tem uma boa convivência conosco, enorme, com a prefeita Elizabeth, comigo também, e a gente recebe de braços abertos aí esse apoio. Falando ali da votação também, do primeiro turno, a gente viu o Aliel Machado tendo quase a mesma votação do Marcelo Rangel, né? Foram ali 38 mil a 35, salvo engano, mas ficou ali muito próximo. É o resultado também desses recursos que ele tem trazido para Ponta Grossa, independente dele ser mais ligado à esquerda, que em Ponta Grossa tem uma certa restrição, né? Mas o reconhecimento pelo recurso, porque o recurso não tem cor, né? O recurso é o benefício, né? Não tem cor, não tem partido. O final, os resultados do primeiro turno mostrou exatamente quem trabalha por Ponta Grossa. Nós temos aqui deputado estadual, federal, né, que pouco trouxeram para a nossa cidade, poucos mostram investimentos na nossa cidade. Ao lado que o Aliel, mesmo sendo de esquerda, e mesmo tendo, que Ponta Grossa é uma cidade conservadora, né? Ele teve um aumento expressivo no número de votos dele, previstos, é claro, porque a pesquisa mostrava ele mais lá embaixo, por conta de todos os investimentos que ele tem trazido em Ponta Grossa e não vai deixar de trazer. Então, o cenário político depois do primeiro turno, quando terminou o primeiro turno, mostrou aquilo que realmente a cidade pensa dos seus líderes. Politicamente, para Ponta Grossa, nesse momento, né, por exemplo, se der Elizabeth continua prefeita, né, não vai ter aquela ruptura para assumir, né, o mandato, porque um novo governo até assumir, às vezes demora anos, né, 1 ano, 2 anos. Assumindo, e Ponta Grossa também não perde uma deputada estadual, né? Exato. Que seria a Mabel na Assembleia. Você veja, por exemplo, o Marcelo Rangel. O Marcelo, quando ele voltou agora, ele está tentando mostrar serviço, esteve na Santa Casa esses dias, falando que vai trazer recurso. Ou seja, para Ponta Grossa em si, seria até politicamente falando, um benefício, né? Como falei, resultado das eleições, né? Os investimentos são todos bem-vindos, né? E como falei, o Aliel tem trazido bastante. Ponta Grossa elegeu 2 deputados estaduais, é uma vergonha para a nossa cidade só, né? E a gente corria o risco de ir os 2 para o segundo turno ainda e acabar perdendo um. Hoje é muito difícil que isso aconteça, tenho certeza absoluta que a prefeita Elizabeth Schmidt vence esse segundo turno, e nós teremos lá ainda os 2 deputados estaduais que foram eleitos e os 2 federais que foram eleitos. É importantíssimo para a cidade. Você sabe que cada deputado tem milhões de reais em emenda impositiva. O Aliel, por exemplo, ele é aliado ao presidente Lula. O Marcelo e o Santos são aliados ao governador. Tem muita possibilidade de trazer muito investimento para a nossa cidade, né? E o resultado foi importante nesse sentido, que mostrou exatamente quem investe e quem deixa de investir. Agora é correr contra o tempo, porque alguns aí já estão pensando na próxima campanha, né? Pois é, isso é verdade, né? Termina uma eleição, já começa outra, e no curso de uma eleição já se pensa na outra também, né? Porque a gente via ali também, Júlio, e você que é do meio político aí faz tempo deve concordar comigo, uma disputa já pelo governo do estado, né? Porque a gente tinha o governador com o Marcelo, a gente tem ao lado da Elizabeth o Sérgio Moro, que é um pretenso candidato ao governo do estado. A gente tem com a Mabel o Ricardo Barros, que também é um possível candidato. E com o Aliel, né, por trás do Aliel ali também teria o grupo da Glaze, o grupo ali, né, ligado ao PT, IPV e PCdoB, que é a federação. Ou seja, as peças também para o governo do estado estavam, né, e continuam, quem foi para o segundo turno continua aí fazendo o trabalho já com vistas em 2026. Afinal de contas, Ponta Grossa é a 4ª maior cidade, né, do Paraná. E tem um peso eleitoral enorme a nível estadual, né? Nessa reta final, Júlio,
Qual que é a estratégia aí da prefeita, do União Brasil, junto com o MDB, nesses últimos dias aí que antecedem o segundo turno? A nossa estratégia, Eduardo, ela continua a mesma. Mostrar aquilo que foi feito, e foi feito muito, né? Nós temos um investimento em pavimentação nunca sonhado na nossa cidade, né? É um investimento em segurança também, um dos maiores do Paraná. Construção da UPA de Uvarana sem investimento algum do Estado ou da Federação. Mostrar aquilo que estamos fazendo e o que se pode fazer ao longo dos próximos 4 anos. A prefeita Elizabeth Schmidt inicia o mandato, eleita agora, sem amarras políticas, né? E vai fazer o mandato dela, transparente como ela é, eficaz como ela é. Então eu não tenho dúvida de que os 4 anos serão muito bons para o município de Ponta Grossa. Investimentos enormes. Ponta Grossa virou na mão dela, né, na mão do seu governo, capacidade de pagamento contas aprovadas sem ressalvas. Então virou, os olhos do Brasil e dos investimentos estão em Ponta Grossa. Nós temos uma previsão aí de pelo menos 5 mil empregos nos próximos meses para a cidade de Ponta Grossa. Então a estratégia é mostrar o que nós fizemos até agora e que é possível fazer reeleito agora no segundo turno para que Ponta Grossa continue crescendo e se desenvolvendo. Pois é, essa informação, inclusive, a prefeita passou em primeira mão na sabatina que nós fizemos em parceria com o portal A Rede. Até você quiser ver essa sabatina, está disponível no doc.com. Ela fala desses 6 bilhões em investimentos privados em Ponta Grossa aí, que já estão praticamente acertados. Ela só não pode anunciar agora por ser, anunciar oficialmente, né? Por ser período eleitoral, mas logo depois que passar a eleição deve ser anunciado 6 bilhões em investimento, gerando aí aproximadamente 5 mil empregos. A cidade, ela virou a página aí, depois da eleição da prefeita Elizabeth, depois da pandemia, vamos dizer assim, para um franco crescimento e desenvolvimento. E não para. Se você sair na rua, você percebe o movimento na nossa cidade, o quanto cresceu. E a cidade, na mão da Elizabeth, cresce e se desenvolve ao mesmo tempo, né? Porque o crescimento é um grande problema, porque se atrai pessoas do Brasil inteiro para vir morar aqui, né? Agora, você tem que dar estrutura também para que essas pessoas que venham tenham seus direitos garantidos e tudo mais. E isso o nosso plano de governo prevê exatamente. Então, eu não tenho dúvida que a prefeita Elizabeth e o MDB junto, né, com a União Brasil, é a melhor opção para a nossa cidade. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Júlio. Afinal de contas, nós temos essa prerrogativa aí de passar informação com credibilidade aí para quem nos acompanha, nossos seguidores, né? Como eu falei, também fizemos a sabatina com a prefeita lá no Portal Rede. Ela esteve aqui também concedendo entrevista, está disponível, né, no doc.com, nas nossas redes sociais. Fizemos a sabatina também ontem com a candidata Mabel Canto, também está disponível. O convite foi feito para ela estar aqui também concedendo entrevista. Segundo a assessoria dela, não tinha tempo aí na campanha, não tinha agenda, né, para encaixar. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui no doc.com. E eu que agradeço o espaço e a tranquilidade de poder aqui ser entrevistado por você, é muito bom. Conte sempre conosco aí na Câmara e também no próximo governo. Tá certo, então, daqui a um tempo nós vamos começar a tratar aí de eleições na mesa executiva da Câmara Municipal. Vamos chamar o Júlio e, obviamente, os demais vereadores vão passar aqui também pelo doc.com para você ficar bem informado. Agradecendo mais uma vez a parceria da Live Propaganda, do meu amigo Marcão. Se você quiser rever outras entrevistas, todas disponíveis no doc.com. Doc.com, você bem informado.